Amém. Quem está feliz esta manhã, testemunhos tão fortes, tão inspiradores, nós temos ouvido. Eu tenho tido a oportunidade de falar assim com alguns pastores e todos de alguma forma nos inspiram. E isso para nós é de uma mais-valia tremenda. Eu não queria iniciar esta mensagem, já que nós estamos num tempo de agradecimentos e de honra, de mais uma vez honrar a vida do pastor Joaquim, da pastora Rose, de toda a liderança e pela oportunidade e responsabilidade de estar aqui. E quero deixar também uma honra especial ao pastor Lourenço, que me abençoou e me enviou até este lugar. É um princípio, eu vou falar de alguns, mas é um princípio que eu tenho guardado no meu coração, que aprendi do pastor Joaquim, o princípio da honra. E quando nós não interiorizarmos determinados princípios que têm que ser no nosso pastoreio, irmãos, invioláveis, a nossa caminhada vai ser problemática. Há princípios que são inegociáveis. E o da honra é um deles. Portanto, pastor Lourenço, obrigado pela oportunidade. E trazer um abraço de toda a Igreja de Portugal. Amém? E relembrá-los mais uma vez que em outubro, de 2 a 9, estaremos lá, num retiro poderoso. Como disse o pastor Joaquim, decida. Amém? Amém. Irmãos, se eu estiver a falar um bocadinho rápido, vocês me avisem, se não entenderem o português. Está todo mundo entendendo? Sim? Amém. Irmãos, o facto de ser o último a ministrar, obrigado, pastor Joaquim, nós nunca sabemos o que é que os outros vão ministrar. Mas aí é que nós vemos a ação do Espírito e aquilo que o Espírito quer falar e tem falado neste retiro. E tem sido algo poderoso, tem sido algo maravilhoso. Pastor Eber, sexta-feira, isto é o fuso horário, ainda não está tratado. Na sexta-feira, pastor Eber pregou sobre visão. Para onde é que nós queremos ir? E que se nós não soubermos para onde formos, qualquer lugar serve. E como a visão é importante e é fundamental que ela esteja alicerçada na palavra. E foi uma bênção. Sábado de manhã, pastor Joaquim nos deu alguns princípios de crescimento. E como a vontade de crescer tem que ser algo natural na vida de qualquer pastor, na vida de qualquer líder. E um ponto que me impactou, que é algo que me tem incomodado e preocupado, pastor, é realmente a questão da maturidade. Nós muitas vezes pastorearmos em função das emoções. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Temos que ser líderes maduros, que já deixamos o leite materno e comemos o alimento sólido. Sábado, à noite, o pastor Rodrigo falou sobre motivos que nos levam a permanecer no ministério. E eu creio que foi muito oportuno, porque nos dias de hoje, tantos casos, e se calhar aqui alguns de nós já sentiram isso na sua caminhada. Vontade de deixar. E ele nos deu uma perspectiva muito interessante. Nós não somos apenas pastores, somos também pastores. E realmente isso é verdade. Quantas vezes nós descuramos outras áreas e investimos toda a nossa força, todo o nosso ânimo no pastoreio e todas as outras áreas depois ficam desequilibradas. Isso não vai dar certo, isso não é vida abundante, isso não é vida plena. Isso não é uma vida com propósito. Hoje,
Resta-me fazer aqui um pouco de um apanhado disto tudo. E o tema que eu trago para esta manhã, e recordando o tema do retiro, estabelecendo uma igreja saudável, que achei um tema muito interessante, é: seja um visionário. Tu podes falar isso para o irmão que está ao teu lado? Seja um visionário. Irmãos, Jesus é o maior exemplo do maior visionário de todos os tempos. Ele invadiu e rasgou a história, iniciou e vai acabá-la. E ele pegou em homens simples e tornou-os homens de valor. Onde ninguém via nada, onde não havia esperança, onde não havia cura tantas vezes, onde não havia solução, Jesus se apresentava com visão, como a solução. E esse é o nosso maior exemplo. Eu lembro que quando o pastor Joaquim chegou pela primeira vez em Portugal, das coisas que mais me impactou quando ele falou connosco, na altura fazíamos parte da liderança, e nos contou a sua história, não foi tanto o tamanho da igreja. Eu creio que nunca lhe disse isto, pastor Joaquim. Não foi tanto esta estatura assim respeitável que ele tem, não é? Ele diz, meu filho. E a gente fica em sentido, não é? Não foi tanto isso. Mas aquilo que me impactou de facto foi porque eu vi neste homem um visionário. Alguém que, quando me contou a história da igreja do Angelim, onde todos viam um lixão, ele viu um local de salvação. Amém? E isso me impactou, isso me inspirou. Eu disse, uau! Tudo o resto vem depois. Quando nós temos a visão dada por Deus, Ele traz os recursos. E eu quero trazer um texto que está em Josué, que nos fala um pouquinho acerca de um homem também com visão e com os fundamentos certos. E está lá em Josué 14. Josué, estão me entendendo bem? Estou falando muito rápido? Josué capítulo 14. Antes do texto ainda, há uma história interessante sobre os peregrinos que fundaram a América quando desembarcaram em Plymouth Rock, cheios de visão. Era um grupo de peregrinos que desembarcaram nessa região e eles estavam cheios de visão, animados. E no primeiro ano, vejam só o ânimo que eles levavam, porque no primeiro ano eles fundaram, esse grupo de peregrinos fundaram uma cidade. No segundo ano, eles fundaram o conselho da cidade. E no terceiro ano, quando o povo já se tinha estabelecido, eles propuseram construir uma estrada com 8 quilómetros, ao que o povo respondeu que era um desperdício de gastos públicos. Em 3 anos, um grupo de pessoas animadas, visionárias, se acomodaram. O que é que aconteceu com a visão daqueles homens? Eles foram se estabelecendo, foram percebendo, já está bem assim. Encontrei a minha zona de conforto e já não preciso de mais nada. Homens antes cheios de visão, desbravadores, perderam todo esse lado visionário. Talvez com algum de nós aqui tenha acontecido isso. E a minha oração, irmãos, é que esta manhã e este retiro, nós possamos sair daqui cheios de visão, visionários. Amém?
com a nossa fé animada, redobrada, fervorosa, mas que ela perdure, que ela não dure uma semana, que ela não dure 2 semanas. Porque, meus irmãos, os problemas continuam lá. Mas a forma como nós vamos olhar para os problemas do nosso ministério, que, como diz o pastor Heber, nós não chamamos problemas, chamamos desafios. A forma como nós olhamos para eles é outra. E tem que ser outra. E isso é o que nós levamos daqui deste fim de semana poderoso. Talvez sejam circunstâncias da vida. Talvez sejam as pressões do ministério que façam diminuir, enfraquecer a nossa visão. Mas hoje, no nome de Jesus, nós vamos sair daqui mais visionários. Amém? E então o texto de Josué 14, versículo 6, diz o seguinte. Estão todos comigo? Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei, em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Amém? Que coisa poderosa. Algumas características que nós vemos aqui de Caleb é que primeiro ele não deu ouvidos a vozes estranhas. Irmãos, quando nós nos queremos ser e queremos nos tornar líderes visionários, vamos ter sempre vozes estranhas ao nosso redor. Sempre. É uma ilusão nós acharmos que podemos agradar a todos. Mas essa é a diferença. Caleb percebeu isso. Ele tinha a visão. Mas as vozes se levantaram dos outros espias, medrosos, desacreditados, temerosos. A segunda coisa que nós encontramos aqui no texto é que Caleb ele foi encorajador. Nós vemos lá em Números 13, 30, trata da mesma passagem, em que ele diz: Eia, subamos a terra, conquistemos essa terra, é possível. Um líder visionário, ele tem que ser encorajador. Muitas vezes nós, com os nossos problemas, nós queremos às vezes que os outros nos encorajem. Mas, irmãos, essa tarefa é nossa. Porque tal como aconteceu no Angelim, todos os outros... Eu nunca perguntei isto ao pastor Joaquim, mas quantas pessoas terão dito: pastor, isso é loucura. Pastor, isto não vai dar nada. Pastor, isto é um lixão. Mas um homem tinha essa responsabilidade. E um homem tinha essa visão, porque ela tinha sido dada por Deus. E Caleb foi este homem encorajador. Eia, subamos a terra, conquistemos. A terceira característica que tiramos daqui deste texto é que ele foi paciente. E eu acho este ponto fantástico. Ele esperou o tempo necessário para ter a sua parte da herança. E olha só que curioso.
No versículo 11, nós podemos inferir do texto que ele foi duplamente recompensado. Sabem como? Olhem lá para o texto aí, por favor. 45 anos ele recebeu a terra como herança e durante 45 anos ele manteve a vida, a força e o vigor. Olha que coisa poderosa. Meu irmão, sabes o que é que isto quer dizer? Quando Deus te dá a promessa, quando Deus te dá a visão, Ele te dá as condições para cumprir essa promessa. Não há idade, não há doença, não há incapacidade, não há barreiras. É incrível. É incrível como é que ele escreve isto aqui, que a força está igual. Ele estava com 85 anos, irmãos. E ele diz que o Senhor o conservou em força, em vigor, a ponto de ir para combate, se fosse necessário. Para entrar e para sair. Porquê? Porque ele era muito saudável? Não, porque ele tinha uma promessa. E quando nós temos uma promessa de Deus, uma visão fundamentada em Deus, Deus nos dá as condições para a cumprir. Então, meu irmão, eu não sei se tu estás aqui, talvez a achar que já passou a idade, ou que já está tarde. Não, não penses isso. Eu quero te animar, eu quero te encorajar. Eu quero te dizer que Deus vai te dar as condições para que tu cumpras essa promessa que te foi dada. No nome de Jesus. Posso dar um glória a Deus? Amém. Amém. Estas características que nós vimos aqui, elas são realmente, elas perduram no tempo e fazem parte de um líder visionário, porque elas realmente estão fundamentadas numa visão que tem que estar fundamentada na palavra. Porquê é que eu estou a repetir isto tantas vezes, irmãos? Porque é muito fácil a nossa visão ficar deturpada. O pastor Eber falava das lentes. Muitas vezes precisamos de parar para que o Senhor afine a nossa visão. E sempre nós temos que ter uma pergunta clara no nosso coração e termos a sinceridade diante de Deus. E se isso for preciso fazer mudanças, fazê-las na nossa estrutura. E essa pergunta é, esta visão continua a ser de Deus? Ou de alguma forma ela já entrou no campo da motivação humana? Já há mais um interesse meu do que de Deus. Irmãos, nós vemos ministérios a começar muito bem e a acabar muito mal. A começar bem e a acabar mal. Homens íntegros, homens de Deus, de oração, que passados 10, 15 anos caem de uma maneira que nós pensamos, como é que é possível? A forma que Deus usou aquele homem, como é que ele se encontra nesta situação agora? Irmão, que tu e eu possamos ter nesta manhã a sinceridade de dizer, Senhor, o que for preciso afinar, afina, eu estou disposto. Porque seja a tua visão e não a minha. E algumas atitudes eu gostava de passar agora. São 3 pontos que eu gostava de passar para os irmãos. Que fazem de nós um líder, um pastor visionário. Quem tem essa vontade? Amém? De ser um pastor visionário. De ser um pastor que vê além das circunstâncias. Amém? A primeira coisa, e eu falo aqui um pouco pela minha experiência, a minha pouca experiência, mas são coisas que eu tenho aprendido. E eu vou partilhar isso com os irmãos. A primeira atitude para que possamos ser um pastor visionário, estabeleça valores inegociáveis na sua vida. O que é que isto quer dizer? Há valores que eles não podem ser negociáveis. E o primeiro valor é o caráter. Amado pastor, nunca deixes beliscar o teu caráter. Nunca deixes beliscar o teu caráter. Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, ele fala sobre isto. Ele diz que o maior sermão da tua vida seja pregado com a tua conduta. Que o maior sermão da tua vida seja pregado com a tua conduta.
E eu acho que isso é poderoso. Valor inegociável, caráter. Vigia, vigiem, vigiemos as nossas áreas frágeis. Irmãos, temos visto ao longo destes dias tantas palavras abençoadoras, que pastor não é super-homem, que pastor sente-se tantas vezes sozinho, mas ele continua a ser um homem e ele continua a ter áreas frágeis. Que nada belisque o caráter. A segunda coisa que nós podemos ver como valor inegociável: tenha uma equipa. Se nós queremos ser pastores visionários, nós temos que trabalhar em equipa. Temos que ter uma equipa. Uma equipe. Equipe. Dificilmente alcançaremos algo grande sozinhos. E quando eu estava a escrever este ponto da equipe, me lembrei de Neemias. Não precisam de abrir, Neemias 2:18. Que diz o seguinte: então lhes declarei que uma mão do meu Deus me fora favorável. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E fortaleceram-se todos para a boa obra. E a obra aconteceu. Valores inegociáveis, caráter. Ter uma equipe que trabalhe contigo. Irmãos, não iremos muito longe sozinhos. A achar que conseguimos fazer tudo sozinhos. Isso não existe. Tu defines o tamanho da tua equipa, pelo tamanho da tua vida. Então, se tu queres saber que equipa é que eu tenho que ter à minha volta, quanto tempo é que eu tenho que dedicar à minha equipa em treinamento, em formação, em aconselhamento, em estudo bíblico, em preparação, depende do tamanho da tua visão. Aonde tu queres chegar determina a quantidade de pessoas que tu queres levar contigo. Amém? Amém. O terceiro valor inegociável é a unidade. Eu não sei aqui como é que é, irmãos, mas em Portugal, a maior dificuldade que as igrejas passam é trabalhar a unidade. Não só apenas a unidade dos pastores, mas muitas vezes a unidade dos próprios líderes, da própria liderança, envolvê-los. E por falta de unidade, muitas vezes a obra não acontece. O pastor fica empurrando, se desgastando. Há até aquela piada daquele pastor que sempre que acabava o culto, subia ao topo da montanha e via um trem passar e se alegrava. E alguém lhe perguntou: pastor, porquê é que sempre depois do culto tu vens ao topo da montanha para veres o trem passar? Ele diz: porque o trem é a única coisa que eu não empurro nesta vida. Não. Que não seja assim, irmãos. Ter uma equipe, trabalhar a unidade. Mateus 18:19 diz que se 2 ou 3 concordarem em meu nome, assim será. E eu queria te dar um exemplo em Gênesis, ia-te pedir para abrir lá rapidamente, em Gênesis 11, sobre um exemplo do poder da unidade. Do poder da unidade, mas desta feita de uma forma maligna. Mas o princípio do poder da unidade está lá. Gênesis 11, de 1 a 9. Todos já conhecem este ponto aqui, mas olha só. Ora, Gênesis 11, de 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-nos de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra.
Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor lhes disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, presta bem atenção ao que o texto está a dizer, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. E a seguir, se continuássemos a ler, nós vemos que Deus teve que intervir para parar aquela obra. Porquê? Porque alguém se levantou em unidade. Uma só linguagem. Uma só visão. E olha, irmãos, a coisa ia acontecer. Eu acho muito interessante este registro que Deus fala agora. Deus diz assim, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Juntos somos mais fortes. Amém? Juntos conseguimos chegar mais longe, alcançar coisas maiores. Amém? E eu sei, irmãos, e falo também um pouco da minha experiência, que muitas vezes é difícil. É difícil nós trabalharmos unidade. Porquê? Porque as pessoas pensam de forma diferente. Os nossos líderes, nossos discípulos, se calhar os nossos irmãos pastores que pastoreiam connosco, nossos companheiros de ministério, pensam diferente. E às vezes nós estamos prontos para julgar, prontos para dizer, então se é assim, quando tu quiseres, vem ter comigo. E isso não é isso que é Bíblia, isso não é bíblico. Se Ele está assim, nós temos de ser os primeiros a dar o passo, percebendo este princípio do poder da unidade. Se formos um, conseguiremos chegar mais além. A segunda coisa, nós vimos os valores inegociáveis: caráter, equipa e unidade. A segunda atitude que nós temos que ter para sermos pastores visionários é certificar-nos que a visão que nós temos é aquela que Deus nos deu e não é uma cópia de uma outra visão qualquer. Caleb, o texto fala no versículo 8 que ele foi perseverante. Ele podia ter desistido. Ele podia ter pensado outra coisa qualquer. Mas ele decidiu perseverar. E olha que demorou tempo. Sim ou não? Demorou tempo. Mas ele foi fiel àquilo que Deus tinha falado. Muitas vezes por pressões, nós falámos isto este fim de semana, por pressões do ministério, por pressões de crescimento, por nos queremos comparar, como falava o pastor Rodrigo ontem, há uma tendência a dar um jeitinho na visão que Deus nos deu e dizer, agora vou adotar este modelo. Eu acho que este modelo é que vai funcionar para eu alcançar aqueles números. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Amém? Amém? E quando Deus unge pessoas, nada pode fazer parar essa pessoa. Ela se torna um pastor visionário. Que assim seja connosco, irmãos. Que assim seja connosco. A terceira e última coisa. Acredite, e eu isto acho tão importante. Acredite em si mesmo. Mesmo quando todos deixaram de acreditar. Porque se nós temos a garantia de Deus, da visão que Ele nos deu, se temos caráter, se não negociamos os valores fundamentais da visão, meus irmãos, tu podes até ser bem-sucedido, sabes? Quando ninguém acredita em ti, mas nunca serás bem-sucedido quando tu não acreditas em ti próprio. Nunca. Tal como Caleb, vozes estranhas se levantaram. Se ele não acreditasse naquilo que Deus tinha colocado no coração dele, ele tinha sucumbido. Estão comigo? Ele tinha sucumbido. E eu acho que este princípio de nós acreditarmos em nós próprios, fundamentado em Cristo, olhando para Cristo,
sabendo que é Ele que nos fortalece, que é Ele que nos dá a garantia de vitória, nos vai fazer voar mais além. Como dizia o pastor Évora, estou farto de repetir, mas isto é um resumo. Quando olharem para mim, eu vou estar a voar. Acredita em si mesmo. Acredita em si mesmo. Efésios 6,6 é um texto que eu amo muito. Que diz, não servindo somente à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E isto é poderoso. Nós não nos movemos para agradar a homens, movemos-nos para fazer a vontade de Deus. Romanos 8,31 diz-nos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O interessante deste versículo aqui, de todo o contexto deste capítulo, é que contra nós, este contra, ele implica uma batalha. Então ele não está a dizer que se Deus é por nós, nunca teremos lutas no nosso ministério, pastor Rose. Jamais. Não, o texto não está a dizer isso. O texto está a dizer, se Deus é por nós, ai de quem se meter connosco. Ai de quem se meter connosco, porque Deus é por nós. É isso que o texto está a dizer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa muito interessante que nós olhamos para este capítulo é que nós vemos esta garantia expressa de vitória. E isto é uma coisa que eu gostava que pudesse sair gravado também no teu coração. Muitas vezes nós estamos no ministério, muitas vezes estamos na nossa vida, na nossa família, olhamos para as dificuldades com apenas expectativa de vitória. Mas aquilo que este texto nos transmite é que o cristão não tem expectativa. O cristão tem garantia de vitória. Ou então nós não sabemos quem é o nosso Deus. Ou então nós não sabemos aquilo que Cristo venceu e aquilo que Cristo fez por nós. Amém? Nós não temos expectativa, nós temos garantia de vitória. Isto faz-me lembrar uma história de Filipe II, do rei da Macedónia. O pastor Rodrigo deve saber que ele é assim todo da história. E pai de Alexandre o Grande. Quando formou alianças com todas as grandes cidades gregas, à exceção de Esparta. Lembram-se daquele filme dos 300? Esparta? Obstinado, o rei enviou a Esparta uma ameaça e disse, submeta-se imediatamente, pois se, vocês dizem se, condição, pois se eu, Filipe II, rei da Macedónia, trouxer o meu exército contra o seu povo e terras, não ficará pedra sobre pedra. Resposta de Esparta, se. Esta foi a resposta de Esparta. O rei Filipe II olhou para aquela resposta e disse, se. E imediatamente começou-se a lembrar de quem eles eram, das vitórias que eles tinham conseguido, do tipo de povo fervoroso que eles eram, e bateu em retirada. Muitas vezes, conosco, nós olhamos para as circunstâncias desta maneira. Não com esta convicção. Nós olhamos a dizer, se calhar é agora que eu vou sucumbir, se calhar é agora que eu vou tombar, se calhar é agora que o meu ministério vai acabar. Não. Nós temos uma identidade, nós temos um DNA. Nós temos a cada dia que saber quem nós somos em Cristo. E que é dele que vem a garantia de vitória. Amém? Resumindo, irmãos, para sermos um pastor visionário, nós temos que ter uma visão de Deus fundamentada na palavra. Temos que estabelecer princípios inegociáveis. E temos que promover a unidade e acreditar em nós mesmos.
Filipenses 1,6 diz: tenho por certo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Podemos dizer isto juntos? Tenho por certo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Termino com um texto de Billy Graham, o evangelista do século, que falou a evangelistas e pastores de todo o mundo reunidos em Lausanne, em 1974, na Suíça. E eu creio que ele é muito atual. Ele dizia: na tarde anterior ao dia em que foi assassinado, o Dr. Martin Luther King falou em Memphis sobre como galgar a montanha. Disse ele que ao atingir o cimo, pôde descortinar a terra prometida, bradando então: meus olhos avistaram a glória da vinda do Senhor. Eu e os senhores galgamos a montanha que nos separava do Deus vivo. Atingimos o cimo, descortinamos a terra prometida e os nossos olhos viram o esplendor de Deus. E Ele nos deu visão para perceber, fé para crer, coragem para agir. Mas ainda não entramos na terra prometida. Lá embaixo, nas planuras do mundo, há milhões de pessoas que não sabem que existe uma terra prometida a ocupar. Não viram, não acreditaram, nem agiram. Nós, os que avistamos a terra prometida, devemos descer o vale e dizer às multidões que existe uma montanha para galgar e uma terra prometida a ocupar. Deus abriu um atalho para o cimo daquela montanha com o sangue de seu Filho. Deus preparou uma terra prometida onde não existe noite, nem pecado, nem sofrimento, nem fome, nem pesar, nem lágrimas, nem morte. A nós foi-nos dada a tarefa, bem como o privilégio, de dizer a todos os homens, em toda a parte, que se seguirem a trilha manchada de sangue do Filho de Deus, onde galgar a montanha, avistar a terra prometida e conhecer a glória da vinda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Podes aplaudir ao Senhor. Amém. Há um poema de Fernando Pessoa, um dos maiores poetas portugueses, que o pastor Rodrigo gosta muito, que diz assim: Deus quer, diga assim, Deus quer. O homem sonha, a obra nasce. Amém? Deus vos abençoe, no nome de Jesus. Amém?